Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Z Podcast. Douglas Z por aqui, mais esse episódio. E eu não tô sozinho hoje eu tô com a Cris, que vai me ajudar aqui a mostrar a nossa convidada de hoje. E aí, Cris, quem é a nossa pessoa convidada de hoje aí? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com uma pessoa maravilhosa, a Leide Santos. Ela é esteticista, ela é fundadora do Método Leide. Ela é mãe do Heitor, um menininho super esperto, muito lindinho. Ela é esposa do Wagner, que inclusive vamos falar mais sobre isso, que Wagner tá numa nova fase também. E ela é mineira arretada. Essa parte, adoro os queijos, os pães de queijos, adoro os mineirinhos. E ela, além de tudo isso, tem uma mão de fada que ela cuida muito bem da gente, faz uma massagem maravilhosa. Seja bem-vinda, Leide. Obrigada. Muito bom, viu? Obrigada. Você tá aqui com a gente hoje, bater esse papo aqui. A gente sempre fala, né? Antes disso, é uma conversa, um bate-papo aqui. Se apresenta pra galera que não te conhece ainda. Prazer, pessoal. Eu sou a Leide, esteticista, mãe do Heitor, como a Cris e o Douglas já mencionaram. Primeiramente, queria agradecer o Douglas e a Cris por esse convite, para contar um pouquinho, né, aí da minha história, a trajetória aí na estética e também, né, contar o quanto que é transformador a estética na vida dos meus pacientes. Legal. Sempre que a Leide que gosta, né, de falar, assim, a gente conversa muito antes de passar em qualquer procedimento lá. A gente conversa bastante, né? E gosta de falar olhando no olho. Você viu aqui que ela já buscou as câmeras aqui. Ó, você tem a sua câmera exclusiva aqui e a nossa aberta ali, que a gente pode falar para todo mundo, pra galera conhecer o nosso espaço. E por onde que a gente pode começar aqui, Cris? Falando com ela aqui um pouquinho mais. Conta aí como tudo começou, Leide. Eu sei que você veio de Minas. Sim. E o que você veio fazer em São Paulo? Conta pra mim. Então, São Paulo, eu sempre tive um sonho de vir morar aqui. Eu sempre olhava, né, na televisão, achava tudo o máximo e tudo lindo. Então, eu falei, um dia eu quero morar em São Paulo. É ali que eu quero crescer profissionalmente. Porque, assim, as pessoas... eu nunca tive a oportunidade de contar mesmo a minha história. Então, eu vim de uma região que é muito humilde. Minha cidade chama Carbonita. Então, é uma cidade com uma infraestrutura bem pequenininha. Então, chances de crescimento profissional, você não tinha muito ali, né? Então, quando eu decidi vir para São Paulo, me aperfeiçoar naquilo que eu buscava, né, profissionalmente, eu vim... Peraí, gente. E você já sabia que era na estética já, Leide? Você já veio pra cá, pra São Paulo, pensando na estética? Ou isso foi um negócio que foi sendo construído mesmo? Então, na verdade, eu vim pensando já na estética, porque, assim, a estética sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei de me cuidar, sempre fui muito vaidosa. E até brinco que as minhas tias me despertaram isso, mais ainda, principalmente o lado da massagem. Elas viajavam para Minas e aí elas falavam... Quem lembra da época do doutorzinho? Nossa! Quem não conhece? Quem nunca? Então, já usei muito. E aí elas falavam, deitava e falava, faz massagem. E aí nisso eu comecei a pegar muito amor. Quando eu vim para São Paulo, eu falei, eu quero uma profissão que englobe tudo aquilo que eu gosto. E foi quando eu encontrei a estética e me apaixonei logo de cara. E a estética começou, primeiro, pra galera fazer essa linha cronológica, você não começou empreendendo, você começou empreendendo na empresa de alguém. Aí foi assim que começou? Sim, na verdade, eu comecei como estagiária, lá na Estética Iris Pinheiro. Tá, um abraço pra galera lá. Abraço, Iris, obrigada por todo o crescimento profissional. E lá foi onde tudo começou. Eu já fui atendente, já fui vendedora, já fui feirante com a minha mãe. Na verdade, o meio empreendedor sempre esteve presente na minha vida, né? Meu pai era açougueiro, eles são agricultores e a minha mãe é feirante. Uhum. Então, isso, quando a gente era pequena, eu e os meus irmãos já iam com ela acompanhando nas feiras. E isso foi despertando o meu lado empreendedor, porque eu sempre tive vontade de empreender. Eu nunca quis ficar focando ali em trabalhar, vamos dizer, colocar entre aspas aqui, CLT para toda a vida. Eu sempre quis empreender. Então, comecei a estagiar, me apaixonei mais ainda pelo empreendedorismo. E aí foi quando eu decidi, né? Eu engravidei do Heitor, e aí foi quando eu iniciou o meu lado empreendedorismo aí.
O meu Poxa. lado empreendedor com a estética. Que legal, né? Eu tava vendo ela falar aqui, né? Meu pai é açougueiro, minha mãe foi dona de casa o tempo todo. E só que eu não tive muito esse contato, assim. Eu tive meus tios, né? Meu tio Cícero, que foi uma inspiração pra mim, da família, assim. Minhas tias que trabalhavam com cabelo, né? Salão de beleza. Mas interessante, né? A gente ouvir a história e saber, mesmo criança ali, sua mãe, coisa de feira, essas coisas, a gente vai pegando inconscientemente Sim. o quanto é legal você ter liberdade, você vender, você ter o seu dinheirinho ali, né? Como a galera fala. Então, muito bom. E hoje você, eu acho que de alguma forma vai inspirar também o teu filho ali nisso. Acho que pela geração que a gente tá vivendo, né? Sim. Sim, é. De Eu buscar acho que a cada vez mais geração que tá independência. vindo, ela tá mais aberta para isso, né? Super. Eu digo, eu não vim do mundo do empreendedor, eu peguei essa veia do Douglas, ou seja, o tanto Não, de e tempo eu- que eu demorei. E eu, né? não foi um negócio que eu sempre quis empreender, né? Eu comecei como CLT, né? Meu primeiro emprego foi num banco, eu tava até falando pra Cris esses dias. E depois a gente vai vendo, né, que eu não parava em empresa nenhuma. Hoje me chamou um cara no direct, né, conheceu minha história por alguns cortes, inclusive do podcast aqui. Ele falou, cara, me identifiquei muito com você, porque eu passei já por várias empresas, já empreendi, já quebrei, já não deu certo. E eu vejo que empreender não é algo fácil, a gente sabe disso. Depois, se você quiser compartilhar um pouquinho dos seus desafios, Sim. não é nada fácil. Mas depois de vários erros e acertos, a gente vai começando a ganhar nossa independência, como eu até conto no meu livro, né? Que é ganhar tempo primeiro. Às vezes o que você trabalhava para uma pessoa, você faz em uma semana, e aí depois eu brinco até, acho que não sei se eu falei disso, mas, pô, se você faz o seu salário em uma semana trabalhando para você, por mais devagar que você seja, porque se a pessoa estiver empreendendo, é que ela tem uma energia de sobra. Sim. Ela não vai pegar 3 semanas e vai ficar sem fazer nada, Uhum. né? Então, a gente vê que a liberdade de tempo, quando se empreende, você vai gastar energia no início, e depois que o seu negócio estiver andando, você tem mais tempo para decidir estar num podcast, né? Segunda-feira Sim. você abre lá, Segunda-feira, agora eu estou abrindo. tá abrindo e decidiu, Até conseguiu porque abrir mão. agora você tem 2 unidades, Duas né, unidades. querida? Fala um Agora. pouquinho disso também, né? Como é que foi esse início lá na Paulista, né? Eu vi você começando a empreender, assim, pelo menos nessa fase que eu conheci Sim. ali, né? Você começou na Paulista, depois abriu sua nova unidade. Conta um pouquinho dessa fase paulista e da nova fase que você tá tendo agora. Então, na verdade, tudo começou, eu falo que começou com um pote de creme e uma maca, né? Porque eu até falo que as pessoas, elas esperam, acham que precisa ter tudo, tá tudo perfeito para começar a dar o primeiro passo. E assim, dê o primeiro passo, encare, trace o seu nicho, o que você gosta de fazer e vá com a cara e com a coragem. E foi assim que eu comecei, inclusive. Procurei muitas dicas. Os networks também são muito importantes. Boa. Inclusive, né, Boa. Douglas é prova disso, Sim. né? Sim. Porque ele me viu, né, iniciar. E quando eu iniciei lá, quando eu vi que eu comecei na parte da... Ai, gente. Lá na Paulista? Da massagem. Na massagem. A atender a domicílio, então foi onde tudo começou. Abriu as portas para o meu primeiro empreendedorismo. E aí foi quando eu vi que já estava começando a crescer e eu falei, agora já está na hora, né, de procurar um lugar físico. Mas foi quando eu decidi abrir em casa. Na sala de casa, os atendimentos. Então, muitas pessoas ainda não sabem disso. Até o Wagner e o Heitorzinho era pequenininho, então eu até pedi ele para sair de casa. Nesse tempo de muito frio, então ele ficava, às vezes, dando voltas com o Heitor pelo quarteirão para poder eu fazer os atendimentos. Então, foi quando começou também a crescer o público. E aí eu falei, já está na hora, né, de procurar um lugar físico. Agora sim, eu já tenho condições de pagar o lugar físico. Porque é aquilo, né? Começa. Depois você Melhora. vai se aperfeiçoando, vai melhorando. E aí foi quando eu falo que o poder da palavra também. Porque já tinha colocado, eu participo de um grupo de estética e ela já tinha postado essa sala que já tinha lá na Paulista e sempre foi um sonho abrir na Paulista um espaço, mas estava muito longe da minha realidade para quem estava começando a empreender, né? E aí foi quando eu vi que tinha publicado no grupo de estética uma sala e eu falei, eu vou abrir meu espaço nesse local. E mentalizei e continuei trabalhando ali em casa, até que um belo dia, quando tudo começou a fluir, eu falei, estou procurando um lugar físico. Foi aí que eu lembrei da sala, entrei em contato e a sala estava disponível.
fiz uma contraproposta, né? Foi ousada, né? Ela foi ousada nessa história aí. E aí foi quando a Roberta me abriu as portas. E aí foi onde tudo começou na Paulista. E aí, desde lá então, meu público foi crescendo ainda mais. Consegui também ter um lugar físico, né, bem estruturado para atender, porque é aquilo, né? Você tem sempre que estar buscando, né, se aperfeiçoar, entregar sempre o melhor para o seu cliente, para o seu paciente, porque é isso também que vai diferenciar o seu atendimento, né? Show de bola. Antes de você falar da segunda unidade, que é a nova fase que você está vivendo agora, conta para mim o que mais motiva no seu trabalho, na parte de estética, o que você faz no seu dia a dia, o que mais motiva você? O que mais me motiva é que além da estética, né? Eu falo que vai muito além da beleza. É ver que o meu trabalho, ele impacta muitas pessoas, homens, mulheres, que deixaram já de olhar para si e ver que resgata a beleza, ela resgata, ela transforma a vida, ela eleva a autoestima. E isso não tem preço. Você vê o quanto que as pessoas saem resgatadas dali. Tem pessoas que, às vezes, já deixou de se olhar há muito tempo, de se olhar no espelho. Sim. Eu tenho pacientes que chegam hoje, né, já chegaram para mim e falar, eu já fazia muito tempo que eu não sabia o que era me olhar no espelho. Cara, que louco, hein? E, assim, você vê esse resgate... não tem palavras para descrever a gratidão que é, através do meu trabalho, impactar outras vidas. Sim. Sabe o que é legal? Que assim, a gente fala de estética, né? Que é um mercado muito grande, a gente estava até pesquisando um pouco mais. E não é só a parte estética, de fato. Né? Não é sobre o Não. produto, né? Não é sobre o produto não é que só você sobre oferece. o resultado estético, né? Sim, sim. Mas é a transformação que a pessoa tem de se olhar, como você acabou de falar. É de ela conseguir gerar novos resultados porque ela se sente bem. Sim. É quase que um cuidado da alma, digamos Sim. assim. Porque se a gente se sente bem, e eu falei isso hoje de manhã com um amigo, se você tá bem, você vende mais. Se você tá bem, você consegue a oportunidade de emprego que você quer. Se você tá bem, você cuida da sua família. É a parada que você sempre fala, né? De Sim. se cuidar, né? Se cuidar pra depois pensar em cuidar outras pessoas. Porque normalmente quem se priva muito de um autocuidado é porque tá muito mais preocupado com outras pessoas. E eu acho que Sim. vai entrar num dilema ali de, pô, até onde você tem que cuidar só de você? Ou, na verdade, cuidar só das outras pessoas, né? Sim. Que é um coração, a pessoa tem um coração gigante, igual as maiores mães, Sim. né? Acaba cuidando de toda a família e não cuida de si. E conta um pouquinho mais dos procedimentos que você tem lá, além de massagem, o que você faz mais? Sim. Fala das novidades também da loja, do novo espaço. Então, agora eu abri a segunda unidade, né? Que fica lá próximo ao metrô Tucuruvi. Qual o endereço lá? Fala aí pra Lá galera é a que Rua quiser conhecer. Padre Leão Peruche, Muito 264, tá, gente? Então, já vão lá visitar, conhecer os nossos procedimentos. Temos limpeza de pele, massagem relaxante. Agora temos também uma novidade, né? Que é o spa coreano, Uou. que é o Red Spa, né? Que é um procedimento, um tratamento capilar. Então, ele, na verdade, vai muito além do que é tratamento, né? Ele é para trazer relaxamento, para você se desconectar. É um toque na alma, eu ainda falo. Você tá muito chique. Só quando ela fala de relaxamento, tô eu já me até com relaxo. vontade aqui, ó. Hein, Cris? Só Quando ela lembro- fala de relaxamento, eu já Só relaxo. lembro das massagens da Lady. Oh, meu Deus, é bom demais. A gente também tem emagrecimento lá, então é resgate mesmo de vidas. Muito bom. É uma coisa até que eu lembrei, a gente estava em eventos, né? Nesses dias. Sim. E aí o que foi muito falado é que quando você empreende, é a oportunidade que você tem de transbordar na vida das pessoas. Então, você não vende um produto ou um serviço, você vende uma história, você vende uma transformação, você vê. E aí, acho que isso que traz mais orgulho para o empreendedor e a vontade de ir além, né? De ir Porque além. os desafios são grandes. Muitos. Todos os dias os desafios, né? Eu que tô entrando neste mundo agora, eu sei o que o Douglas passa, o que vocês, né, passam. Então, toda hora você tem que pensar em novidade, toda hora você tem que pensar em coisas novas. Então, Sim. acho que o que te dá mais engajamento para isso é você saber que o que você faz, o que você vende, está transformando vidas, né? Sim, super. Isso não tem preço. Não, muito top. E é isso, é os desafios de captar cliente, de fazer marketing, de cuidar da agenda, né? Que é o Sim, principal o negócio principal. ali. É a gestão. Gestão da agenda, que inclusive o Wagner tá aqui, ó, nos bastidores aqui. É o cara que ajuda na administrativa ali, veio para te apoiar.
E conta, até aproveitando, fala um pouquinho dessa transição do Wagner aí, como é que... O Wagner, ele veio para somar, né? Também para ele está sendo um desafio, né? Vir para entrar comigo nessa nova fase, né? Porque ele já trabalha há 18 anos no turismo, então para ele também está sendo um passo grande, né? E também para mim está sendo uma soma gigantesca, porque sabemos aí que empreender, ela requer administração, ela requer gestão, então sem uma boa administração, sem uma boa gestão, o empreendimento, né, ele não tem uma sustentabilidade. Sim. Você pode até dar os primeiros passos, mas ela acaba não evoluindo, porque a gestão financeira, ela é muito importante dentro do empreendedorismo. Então, eu falo até um dos desafios que os empreendedores, eles têm, né? A maioria, viu, Leide? De separar, né? De ter uma gestão saudável ali, né? De ter um planejamento orçamentário para o seu negócio. Sim. Porque quem entende do negócio é você. Ele veio de outro mercado, mas entende de administração. É igual a Cris veio de outro mercado, tá me ajudando bastante lá agora com isso. Porque você tem que olhar para os números, né? Sim. Você tem que organizar os pagamentos. E quem está no dia a dia cuidando do cliente, o que sabe é o quê? Fazer o que faz de melhor, atender. Sim. E aí, às vezes, não tem a organização para cuidar de outras áreas da empresa que são muito importantes, né? A gente sabe fazer marketing, cuidar do cliente e vender. O resto só Deus sabe. sabe. A gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda. Isso para ter mais qualidade de tempo. Sim. E isso também significa que a empresa está crescendo, né? Sim. Então, quando você tem o seu cônjuge ali trabalhando junto com você, é algo muito gratificante, porque você iniciou dando o primeiro passo sozinho. E agora ter uma pessoa que te apoia ali do seu lado... E é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que está construindo um negócio com você, porque existe interesse, não existe, né? Pessoa que trabalha sem motivação, então, pô, o marido, a esposa ali trabalhando juntos, eles sabem que eles estão construindo um grande negócio, um negócio deles, que no dia que eles precisarem viajar, eles conseguem organizar a agenda e sair para curtir a família. Se quiserem trabalhar um pouco mais até tarde, vão estar dispostos para isso. Então, cara, eu acho que é realmente um negócio perfeito. A tendência é crescimento, né? Pelo menos o que a gente tem visto aqui na prática é que, né, não me vangloriando, eu sempre brinco que eu falo, eu vim para somar mesmo. Então, as coisas têm fluído muito mais. E sentir o seu valor, óbvio. né? A pessoa às vezes pensa assim, poxa, mas não sei atender o cliente, não sei vender, não entendo nada do negócio. Mas se você entender de fazer uma administração, pode ter certeza que a pessoa vai sentir o reflexo lá. Porque existe essa insegurança, né? A gente até falou muito... a Cris, no início, eu pensava assim, poxa, mas como que eu vou ajudar no negócio? Sim. Então, até a mesma mensagem que eu deixo pro Wagner aqui, cara. Sim. Você vai ser um papel fundamental no negócio, porque a gente só tem 2 braços, entendeu? Super. Então, tem coisas que vai ser limitada ali. E aí, Cris? Eu quero saber uma coisa. A gente estava falando sobre o mercado de estética, né? Que, se eu não me engano, o Brasil é o quarto, né? Quarto país. Quarto, né? Ficando atrás só dos Estados Unidos, Japão e China. Sim. Né? De estética. Realmente, aqui a gente tem várias opções de lugares para fazer parte de estética, tanto que a Leide está trazendo coisas de fora aí. E a Leide está trazendo, é da onde, Leide? Fala pra gente o novo método. É da Ásia, então vem da China, Japão. Lá, essa técnica já é bem conhecida, então aqui já é uma novidade, né? Então, muita gente ainda não sabe o que é o Head Spa coreano. Porque ele vem trazendo esse relaxamento. Então, essa técnica lá já está já mais avançada. Assim como os aparelhos estéticos, falando aí um pouquinho, né? Quando lá por ser, né? Já está um país à frente. Então, muitas coisas, quando chega aqui, ela já está um pouquinho mais avançada lá. Então, por isso que é muito importante a gente sempre buscar se atualizar. Sempre estar em constante movimento para se atualizar, entender o mercado, para você também não ficar para trás. E se diferenciando, né, dos seus concorrentes, porque a concorrência, ela está acirrada, né? É o que eu ia perguntar, né? Diante de toda essa concorrência, qual que seria o seu diferencial, né, no método Leide? O método Leide, o atendimento, o acolhimento, saber ouvir o seu paciente, né? Porque eu falo que a forma como eu atendo os meus pacientes é a mesma forma que eu gostaria de ser tratada. Então, entrega tudo aquilo que você gostaria de receber como atendimento, como acolhimento no seu espaço, que você vai colher. Eu até estava discutindo isso com a Cris, eu falo assim, eu acho que
todo mercado, por exemplo, é o quarto maior mercado, né? A gente tem 3 países na nossa frente, a gente acha que é muita coisa. O bom é a gente beber ali o que tá funcionando em outros lugares e trazer para cá como uma novidade. Mas eu acho que se cuidar bem do cliente, né? Sim. É um mercado que é tão grande aqui, que se você cuidar bem do cliente, fidelizar ele, dar um bom atendimento, você já tem seu espaço ali, né? Sim. É um mercado que, é como eu digo, tudo tem sua vantagem e desvantagem. Se o mercado é grande aqui no Brasil, cara, qualquer coisa que você fizer, você vai conseguir ganhar mercado. E aí a fidelização, é criar novos espaços, é criar uma experiência, trazer novidade, que vai fazendo o negócio crescer. E aquele contato humanizado. Eu sempre Acho falo que isso. É isso. diferencial demais. Você sabe, Porque né? as pessoas, elas, quando Fala vêm... mais depois. É porque eu falo, eu estou com a Leide pelo contato, esse contato dela, esse carinho, esse cafezinho que ela, né, que a gente, o bate-papo depois da massagem. É um tempo de qualidade. Isso é essencial. A gente tá tão corrido. Super corrido. E as pessoas, elas querem ser cuidadas, serem tratadas bem. Aquilo que ela não tem no seu dia a dia é o que ela vai procurar no seu espaço. Então, é o quê? É uma atenção, é uma conversa. Às vezes, tem pessoas que querem ser só ouvidas. Então, quando você reserva aquele tempo para poder cuidar, ouvir com atenção, entregar tudo aquilo que ela veio buscar, você já fideliza o cliente. Sim. É uma coisa de deixar ele se expressar, é uma coisa de cuidar ele por fora. De cuidar por fora e você impacta por dentro, né? Porque quando eu cuido por fora, eu estou cuidando por dentro e eu impacto em várias áreas, né? Mentais, psicológicas, físicas. Então, eu englobo tudo. E isso impacta na vida dessa pessoa, porque aumenta a autoestima e ela vai estar feliz para poder cuidar do marido, para poder cuidar do filho, porque, assim, quando ela está infeliz, a autoestima está baixa, ela não consegue mais se olhar da mesma forma que ela se olhava. Então, ela, até para sair, ela se fecha. Ela impacta até no seu casamento, no cuidado ali com o seu filho. Não que ela vai deixar de cuidar dele mal, mas a mesma energia, ela muda. Sim, com certeza. Eu acho, eu falo muito disso, né? Aqui no canal a gente fala muito sobre empreendedorismo e mentalidade, e eu vejo que se uma pessoa está se cuidando, ela se enxerga diferente. Se enxerga. Ela toma mais decisões por conta disso, porque às vezes se você tá ali com algum receio, né, de quem sou eu, né? Como que eu posso gerar valor para a vida de alguém, e você se sente uma pessoa posicionada para isso, cara, você toma mais decisões, você chega em novos lugares. A pessoa passa a se amar, né? Se conecta com novas pessoas, né? E aproveitando o gancho, né? Conta pra gente, tem alguma história, assim, de algum paciente seu que foi marcante pra você? Sim, já recebi uma paciente que eu tive que... Ela, quando chegou, né? Ela viu que tinha alguns espelhos e ali ela travou. Porque ela falou, eu não sei há quantos anos eu não me olho no espelho. E até para eu poder tirar a minha roupa, eu preciso tampar. Sabe aquela luzinha da TV que fica... Então, tudo tem que ser no escuro, né? Então, ali foi um choque. Então, é você também saber como você vai direcionar esse paciente. Então, ali eu sentei com ela, a gente teve uma conversa. Então, se para ela aquele início, né, era um bloqueio, eu não ia fazer ela se sentir constrangida ali e pressionada naquele início. Então, isso me mexeu muito. Então, a gente foi levando aos pouquinhos e ver a transformação que ela teve depois. De até colocar um cropped, né? De até... Então, isso é muito gratificante, né? Sim. Eu falo que toda vez que eu vou na Leide, não é só a massagem, não é só a limpeza de pele, né? Nossa, a gente conversa muito. Às vezes eu falo até pra ela, Leide, desculpa. Eu acho que eu estou incomodando demais, porque a gente fala, mas e pior que ela vai junto, e aí, e pronto. Se é 50 minutos de massagem, vai 1h30, 2 horas. A gente se torna psicóloga, né? Sim. É bom demais, bom demais. Mas é bom, né? Porque é aquilo, né? Tem que ser ouvida e você tá ali para ser ouvinte. Ela tá ali para poder, né, resgatar as energias que ao longo do dia ali ela não consegue expor para fora, né? Sim. Então, ali naquele espaço, ela sente confiança em você. Ela é onde que... Ali ela tá buscando, às vezes, até... É a última chance que ela tá se dando.
para ela poder se resgatar. Às vezes ali é a última oportunidade que ela falou, eu vou tentar a última vez. É forte isso, hein? É até um silêncio. Porque a pessoa, porque é uma pessoa que começa a realmente se fechar, né? Se fechar. Se fechar para várias coisas e não só para a área do corpo, que a gente acaba falando, mas para tudo, né? E às vezes te resgata de uma depressão. Porque se você vai se fechando tanto que vai criando espaços na sua mente para você ficando mais retraída e criando como se o mundo, né, as coisas ao seu redor vai te entristecendo. Por exemplo, vou colocar uma roupa, essa roupa não tá legal. Meu marido já não me olha da mesma forma. Eu já não consigo mais ter tempo de qualidade com as minhas amigas. Eu não consigo nem ter tempo para 10 minutos para poder olhar para mim. Porque o meu dia a dia é tão corrido. Eu falo que, inclusive, ontem eu até postei um stories falando sobre que você dá muita atenção para a bateria do seu celular, né? A gente está sempre preocupado em carregar o nosso celular. Essa analogia é muito boa. Então, assim... mas por que você se preocupa tanto em carregar o seu celular e por que você... Porque, assim, a bateria do celular, ela é substituível, mas você não é substituível. Então, assim, você tem que aproveitar a sua vida agora, você tem que viver ela agora e viver intensamente. É uma sacada para ficar olhando agora a bateria do seu corpo, da seu sua corpo, vida, do da quanto sua que você vida. está se dedicando para realmente recarregar as energias e ir pra uma nova fase. Agora, toda vez que acabar aqui, eu vou lembrar dessa frase. Tem que ter esse olhar mesmo, toque. né? Sim. Leide, esse posicionamento do método Leide, o que você poderia explorar mais sobre isso? Por que método? O que tem de diferente nesse método? Eu sei que você, né? Porque a gente pensa assim, a gente já se conhece há um tempo. A gente pensa assim, vamos conversar sobre isso. Mas tem muita gente que não conhece você, não conhece direito o seu trabalho. Se eu tivesse que explorar um pouquinho o método Leide, o porquê desse posicionamento, o porquê do método, o que você poderia mostrar pra galera, falar um pouquinho sobre isso? Sim, inclusive, né, no método Leide, foi até uma ideia, né, do Douglas que me viu, né, gente, iniciar aí, como eu já mencionei aqui para vocês. E o método Leide, ele nasceu realmente desse resgate, né? Então, eu tenho um método voltado para gordura localizada, onde eu tenho também aí o acompanhamento nutricional junto, e é onde também a gente resgata, né, ali para a questão de gordura localizada, que acaba impactando em vários outros aspectos, né? Para o autocuidado, para você se olhar melhor. E assim, no M de método Leide, existe 3 pontinhos, que ali tem um significado. Muito bom. Que ele até forma a nossa coroa, né, da nossa bonequinha. Para quem for lá no nosso espaço, vai entender do que eu estou falando. Ou quando puxar o nosso logo, ela tem 3 significados, né? Que é falando aí sobre a transformação, o empoderamento, né? Que ela impacta na vida dessas pessoas. Fala também, né, sobre um pouquinho sobre o meu nome, sobre Leide, que lembra aí a rainha Lady Di. E é uma curiosidade que a gente podia ter explorado aqui, né? Então, o seu nome Como é que é o seu nome, Leide? O meu nome, na verdade, é Lady Lane. Lady Lane. Lady Lane. Mas eu gosto de ser chamada, né? Acho que a grande maioria das pessoas me conhece por Lady, né? Nem sabia que o meu nome era... Ou confunde como Lady Anne. Mas o meu nome é Lady Lane, só que eu gosto de ser chamada de Lady. Lady L-A-D-Y. Eu sempre... Nossa, Legal, eu errei a gente muito. Até colocou aqui, ó. Eu sempre... Eu errei muito já Eu o seu acho que nome. facilita Sim, muito, né? Essa escrita facilita demais. É. E essa ligação da Lady com a rainha, né? Com a Sim. realeza, com o cuidado que as pessoas vão ter, porque eu acho que é essa ligação de rainha a gente entende como empoderamento, beleza, né? Poder, decisões, né? Escolhas ali. E, cara, eu acho que você ligou isso muito bem. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso, mas eu acho que isso veio muito de você. E, muito legal. Nossa. Legal saber disso, né? Acho que é esse tipo de coisa que é legal de contar, porque às vezes a pessoa vai lá no espaço, beleza, cuida de beleza, é a Lady, mas, pô, Ou esse acha que o método é só um produto, É só um né? produto. E, na verdade, verdade, assim, não. eu falo que também é o meu jeitinho diferencial de tratar o meu paciente. Quem é meu paciente sabe,
que o tratamento é diferenciado. Sim, é verdade, esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então, assim, é como eu falei, né? Você ter um tempo para poder ouvir o seu paciente, você servir um cafezinho, ter um momento ali com ele, não que vai muito além de só fazer o tratamento que ele veio tratar com você. Claro que o tratamento ele é muito importante, né? Porque sem o tratamento, né? Sim. A autoestima não é renovada, né? Uhum. E a gente não transforma. Uhum. Mas eu acho que é isso, essa atenção, esse acolhimento. Eu acho que esse é o método Lady. Ele engloba muito bem o que é o método Lady, porque, assim, é a forma de você se sentir acolhido, de você ter essa experiência que só você vai poder contar quando você for lá. É maravilhosa. Leide, teve já algum momento inusitado no seu atendimento, assim, algo engraçado, assim, porque sempre acontece, né? Você passa ali 1h30 com o seu paciente, a massagem, a limpeza de pele, Conta pra gente, assim, algo inusitado que já aconteceu. Inusitado? Engraçado, você tá com vergonha de falar. Vai, Não, já teve, por Ó, o exemplo... Wagner ali, eu sei de uma. Não precisa falar nomes, ok? Não, já aconteceu, por exemplo, tem pacientes que vão fazer massagem e a gente sabe que a massagem, ela ajuda a liberar os gases, né? Para quem tem prisão de ventre, né? Então, já teve paciente que já soltou pum, quando viu já falou, desculpa, escapou. E a gente, como profissional, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Então, você vai levar como profissional, um profissionalismo Sim. mesmo. Pode acontecer desses escapes. É legal Mas é que isso. cada negócio tem Lógico que tem. a sua parte de engraçada e a gente gosta de trazer isso porque gera mais descontração. Primeiro para quem tá ouvindo ali, porque às vezes parece um papo, né? Caramba, estamos falando de estética, Sério, estamos né? falando de Sim. negócio. Mas é legal ter esse momento de É o dia a descontração. dia. E com certeza tem aquele paciente que dorme, né? Dorme. A minha mãe... Acorda que já acabou o procedimento. Oi? Aí eu levei Já a minha quando- mãe lá e aí eu pensei, nossa, minha mãe vai aproveitar pra dormir, né? Sim. Não, a bicha falou. Fala. Bom demais. Aí são coisas que acontecem, né? Ou aquele paciente que vai falar muito, ou aquele que vai dormir, Tem ou isso. aquele que... Nossa, são... Tem uns que são muitas coisas. roncam, vai muito de... Eu sei que você tá numa fase nova lá da unidade, mas você tem alguma... Qual que seria, assim, se a gente fosse falar assim, pô, onde você quer chegar em relação ao espaço? Eu sei que você tem muita novidade, que você já tem o novo procedimento e tudo mais, talvez nem tenha espaço agora para pensar nisso, mas você já pensou em alguma coisa? Você tá contratando? Então, você agora pode- também eu tenho uma pessoa para me ajudar. Também. Então, isso significa que a gente está crescendo, né? Então, e o próximo passo, depois é abrir uma próxima unidade, né? É pensar nesse crescimento, porque a gente tem sempre que estar em movimento. Então, é buscar se atualizar, fazer mais network e abrir uma próxima unidade. E quanto tempo você ficou lá, Leide, bom. lá, antes de ir pra essa nova unidade? Quanto tempo que você tava lá? 2 anos. 2 anos? Uhum. Você vê que é um tempo bom, assim, de amadurecer, 2 né? anos, Amadurecer, conhecer o sim. negócio, os desafios. Sim. E agora com a unidade ali mais próximo, né? Até tendo essa qualidade de vida de estar Sim, perto de pensando- casa. De uma região que você domina um pouco mais, né? Assim, pelo Sim. menos conhece mais gente. Isso é legal demais. A turma ali do Tucuruvi é uma turma mais... que você conhece mais, né? Sim, na verdade, a turma do Tucuruvi foi a primeira turma que me abriu as portas para iniciar os meus atendimentos. Então, foi os que eu comecei a atender a domicílio. E desde então até hoje, os meus primeiros pacientes continuam comigo. Só que mesmo eu indo para Paulista, eles ainda permaneceram e hoje eles fazem parte lá da Método Lady no Tucuruvi. Então, é isso, proporcionar para eles também um melhor atendimento, porque a gente sabe que atender a domicílio, você traz um conforto para o seu paciente, mas você também pode entregar muito mais para ele quando você tem o seu espaço físico. Sim. Até ele poder também visualizar esse atendimento diferenciado. Porque
Sabemos, né, que o Tucuruvi é um pouquinho distante, nem todo mundo tem essa qualidade de tempo para poder fazer esse deslocamento para ir para Paulista. Então, pensando também nos meus pacientes de lá, foi quando eu decidi abrir a Método Lady lá no Tucuruvi e também, né, para os novos que estão chegando também por lá. Muito bom, muito bom. Leide, eu faço limpeza de pele com você, né? Sofro com acne há muitos anos. Sim. E qual a dica que você pode passar pra gente, né? De como manter ali uma pele saudável no seu dia a dia? Uma dica simples, assim. E coisas que a gente erra também, né? Às vezes a pessoa... Sim. Tipo assim, o Douglas, por exemplo. Onde que eu as não pessoas gosto. mais erram, né? Nesse tipo de cuidado Eu não gosto também. de lavar o rosto, eu não gosto... né? Sim. Onde a gente mais erra. E qual a dica aí? Uma dica simples, assim. Uma dica simples é manter uma rotina de skincare. Rotina, quando eu falo rotina, é manter uma rotina mesmo, todos os dias, manter essa constância. Porque a gente sabe que a pele ela é o maior órgão do nosso corpo. Então, quando a gente cuida da nossa pele, a gente impacta na nossa saúde. Então, às vezes, um problema de acne, por exemplo, pode ser um desequilíbrio que você tem, um ressecamento na sua pele, pode ser uma falta de ingestão de água. Então, manter uma alimentação também equilibrada, isso é bem importante para a saúde da sua pele. Então, não é só passar o produto, manter uma rotina ali de skincare e não fazer também os cuidados internos. Porque, assim, tem os cuidados internos e os externos. Então, os externos é o quê? Manter a rotina, passando aí um sabonete, um sérum e um protetor solar. O protetor solar é irrecusável, porque além dele prevenir aí o envelhecimento precoce, prevenir de câncer, entre outros, né? E uma dica, quais os erros, né? Sim, os os erros erros mais comuns, assim, né? Os erros mais comuns são as pessoas acharem que só os produtos vão fazer um milagre na pele. Então, procurar sempre estar fazendo essa ingestão de água, entender qual é o seu tipo de pele. Então, procurar um profissional que possa fazer essa identificação da sua pele para poder também fazer, né, te aconselhar nos produtos mais específicos para sua pele. Então, por exemplo, igual a Cris, ela tem uma pele já mais acneica, mais oleosa. Se ela utiliza uns produtos que são mais oleosos, isso também vai impactar na pele dela. Então, quando ela tem um entendimento de como ela pode, né, dos melhores produtos para ela poder cuidar dessa pele, ela vai ter uma resposta muito melhor dessa pele. Sim. E ela vai entender, quando ela for procurar os produtos, quais os produtos específicos para aquele tipo, até para a pessoa que for fazer a venda do produto para ela, direcionar ela da melhor forma possível. Uma orientação. Uma coisa que eu sofri muito já sobre isso eu ia muito em médicos, né? Muito dermatologistas. E eu percebi que no tradicional desse cuidado só é oferecido produto, Sim. mas nunca é falado do que está por trás disso, de uma alimentação balanceada, Sim. de exercício físico, né? Então, né, o pessoal zoa muito, quando virou essa chave, Sim. Eu comecei a entender que realmente é por dentro. Porque se eu não estiver bem por dentro, óbvio que isso vai extrair para fora, né? E aí não vai ser um sérum, não vai ser um ácido, não vai ser um sabonete que vai me ajudar. Ele pode até controlar ali a oleosidade e tal. Mas aí, com a Lady, óbvio, eu comecei a perceber isso, de que realmente eu precisava mudar alguma coisa. Então, a gente vem trabalhando nisso já há um tempo, né? Já há um tempo. E aí a gente vem testando, aí melhora, aí a gente E testa. até aquela sacada, né, que ela te deu em relação à aplicação da maquiagem, que funcionou muito bem. Que é uma questão que, às vezes, na correria, as mulheres têm as cases ali, né? Não sei, necessaire que fala. Tem um monte de coisa e, às vezes, é ali que tá prejudicando algumas coisas, né? Sim, ali que tá todo o segredo dele. Porque a gente utiliza muito os pincéis, as esponjinhas, para poder passar aí a maquiagem. E a gente não se atenta a estar lavando esses pincéis constantemente ou fazendo a troca. Tem pessoas que às vezes comprou e está aí há 5 anos utilizando o mesmo pincel. Então, ali a gente sabe que acumula fungos, bactérias. Então, precisa ter uma higienização específica para também não impactar na sua pele, porque os nossos poros também é um meio de entrada para essas bactérias, para esses fungos. Tem também, né, a questão da atividade física, da alimentação, que é muito importante também desse tratamento
interno, tem aí gestão de água, tem essa questão também, né, de fazer uma limpeza de pele regularmente. Então, não precisa você estar ali, né, desde que você entenda qual é o seu tipo de pele, qual é o seu tratamento específico. A limpeza de pele ela vai te ajudar a melhorar muito mais o seu tratamento de pele. Então, e a rotina de skincare, ela é indispensável, porque é como se fosse uma continuidade desse tratamento. Eu sempre falo para os meus pacientes, a Cris é prova viva, Douglas também, que é uma continuidade de tratamento. Então, você passa a maior parte do seu tempo, né, aí do seu dia a dia, é você que vai poder, né, ir administrando essa pele. Então, a gente está aqui para poder, né, segurar a sua mão, te orientar, mas quem vai dar esse segmento é você. Sim. Uma coisa que eu queria falar, assim, quando eu conheci você, né, e a gente começou a conversar ali, que eu te ajudei com a criação de site e tudo mais, eu não entendia nada desse mercado, e uma primeira coisa que eu aprendi a falar e entendi o que funcionava era a Quick Massage, né? Isso mesmo. E hoje, com a sua agenda, hoje você está atendendo lá no espaço do Tucuruvi, você tem a parte da Paulista, sempre vi você em movimento em eventos, né? Isso. Esse tipo de coisa. Se alguém hoje quiser contratar você, você ainda tem espaço ainda para, de repente, ir num evento, fazer Quick Massage? Tem. Fala das corridas Sempre que você vai. Conta aí, conta um pouquinho mais, assim, você ainda vai nas corridas lá? Ainda vou nas corridas, presto serviço nas corridas com a Quick Massage, porque a Quick Massage é uma massagem rápida, né? Então, dura aí uma média de 10, 15 a 20 minutos. Então, ela atende aí aos eventos corporativos, como corridas, empresas. Então, para você que quer levar mais qualidade de vida para o seu trabalhador, diminuir as tensões no trabalho, né? Que a gente sabe que... E eu acho que eleva muito, assim, a experiência do evento, quando o evento tem isso. Tanto que quando a gente for fazer um evento aqui, com certeza eu vou falar pra Lídia que ainda a gente tá pra fazer isso daí, né? E a questão também de você estar em movimento, conhecer novas pessoas. Então... Nossa, a Quick Massage, ela me trouxe muito isso, fazer muito network. Eu comecei mesmo com a Quick Massage por contratações mesmo, não foi nem diretamente com as empresas. E aí, hoje, eu tenho essa oportunidade, né, de fazer network com aquelas pessoas, conhecer empresas, de ser contratada. E é isso, gente, é maravilhoso, porque assim, você, além de aprender novas técnicas com os seus parceiros, né, ali de trabalho, profissionais, e buscando mais qualidade mesmo, de aperfeiçoar. Porque é um outro canal que eu fico pensando, Cris, né? Quick Massage para um evento que gera maior valor. Eu acho uma mega experiência. Você tá no evento ali, tá em eventos, tá no intervalo do almoço, você tem ali 15 minutos, 5 minutos, que seja de uma massagem. Acho que eleva muito. E pensando nas empresas, você tem uma qualidade, né? É um benefício. Né, pra é super um benefício. Além de... E hoje, tá até saiu, né, uma matéria que as empresas estão sendo até premiadas para quem coloca, né, virou uma lei, né? Você tratar a saúde mental, física ali do seu colaborador. Então, fica uma dica aí para colocar Quick Massage no seu, a pessoa fica na sua ali, empresa, sei né? lá, 8 horas, né? 8 horas de trabalho, fica, sei lá, 6, vamos dizer que seja 7 horas sentados, né? Ajuda a postura, então, ajuda na postura, é um benefício. Além de colocar, a empresa ganha também, né? Como excelência, ganha destaque no mercado e ganha até premiações, né? E motiva, né? A pessoa fala assim, poxa, na minha empresa tem massagem. Eu trabalhei numa empresa que tinha a última empresa que eu passei, que era a Vind, né? Uma startup. Lá tinha e, cara, era muito legal. A gente tinha esse orgulho de falar assim, cara, tem na minha empresa massagem uma vez por semana. E o colaborador, acho que ele se sente especial, né? Ali por a empresa estar se preocupando em cuidar dele, né? De estar proporcionando esse cuidado, que não só pensando que ele vai ali só para exercer o trabalho dele, mas se preocupando com a saúde dele também. Porque hoje a gente sabe que muitos colaboradores acabam adoecendo de burnout, de tendinite, além de ajudar a prevenir, né? Porque a Quick é isso, ela vai muito além de um relaxamento, ela é prevenção sobre essas tendinites, sobre burnout, porque a gente acaba, como eu falei, né, se procrastinando, não conseguindo ter qualidade de tempo para cuidar da gente, porque assim, passamos a maior parte do tempo o quê? Trabalhando. Então, quando você tem um tempinho ali no seu trabalho para poder ter esse cuidado,
o colaborador, ele fica muito feliz, né? Porque a empresa olha com outros eu acho olhos que chega a ser ele. até uma motivação, né? Eu pensando assim, mas a maioria da galera, algumas empresas ainda tá em home office. Só que aí você pensa assim, poxa, mais um motivo para a empresa que quer trazer o colaborador 2 vezes, 3 vezes na semana para a empresa. Vem que tem pegar massagem. um dia e falar assim, no dia que você vai vir para a empresa, você não tá vindo só para trabalhar aqui, você tá vindo para ter um momento com a equipe, né, pegar a cultura da empresa e também ter um momento de relaxamento, porque senão aí teria que ir a domicílio, que aí já inviabilizaria de repente essa proposta aí. Então quem quiser conhecer, como te conhece, Leidina? Como te encontra nas redes sociais? Pelo meu Instagram, né, que é @metodo.leide. E também, né, não sei se pelo número de telefone. Pode falar. Pelo WhatsApp, que é 11 9 13 36 40 04. Então, entre em contato lá. Que se você quer saber sobre Quick Massage, se você quer saber sobre o método Leide, sobre o Head Spa, sobre quer relaxar, então... Será um prazer te receber. Eu quero trazer relaxar, um novo benefício, bom, né? Trazer um benefício para pessoas, isso é muito legal. Sim. Acho que a gente tá chegando nos finalmente, né? É Bora. Isso. Leide, você quer deixar um recado aí pra turma que vai te assistir. A gente sempre deixa um pedacinho aqui no final, né? Principalmente para sua câmera exclusiva ali, para você deixar um recado. Toda sua ali, ó. Deixa um recado. Deixar um recado aí para, sei lá, sobre empreendedorismo, uma mensagem que você acha importante e que você carrega com você. Fica à vontade. O que eu quero deixar, principalmente para os empreendedores, né? Até mesmo para quem quer dar o primeiro passo, não espere ficar tudo perfeito para você dar o seu primeiro passo. Dê mesmo sem estar perfeito. E vai se aperfeiçoando ao longo desse caminho. Que o sucesso é garantido. É isso. Muito bom. O crescimento é gradual, né? Gradual. As pessoas ficam achando que precisam ter, sei lá, 3, 4 coisas ali para estar pronto. Cara, vai com o que você tem. Você tá testando, você tá tendo uma nova experiência, você vai aprender com aquilo. Né? E também não deixe cair no comodismo, né? Busque sempre estar em busca de conhecimento, adquirindo aí, fazendo network, se movimentando, que você vai colher os frutos. Eu acho que o segredo, assim, de tudo é se movimentar, né? Sim. Se a gente se movimenta, tem muita gente que fala, eu não gosto de estar em evento, eu não gosto desses negócios de palestra, eu não gosto, não sei o quê. Tá bom, mas começa a se movimentar, né? Você tá em meio de pessoas, isso faz total diferença. Eu vejo muito hoje, né, no nosso negócio, o fato da gente ir aos lugares, se movimentar, sair de casa, é um diferencial muito grande pra gente. A gente aprende, a gente se conecta, a gente inspira, né? Até inspirar outras pessoas, porque muita gente vê a gente se movimentando e fala, poxa, que legal, eles estão se movimentando, vê a Leide se movimentando, poxa, que legal. O pessoal tá, né, tá se desenvolvendo, né? Nossa, como parece eles cresceram. Distante, né? Eu tava até vendo a Leide falando aqui da mensagem dela sobre empreendedorismo, e eu acho que a primeira barreira que se coloca é dinheiro. Né? Sim, a primeira eu tenho uma premissa comigo, que eu falo assim, porque como todo mundo, quando eu comecei, eu não tinha nada. R$0, zero. Então, tipo assim, começa menos negativo. Quando você começa com zero, o que você tem que fazer? Você tem que otimizar ali todo o seu tempo, né? Tempo, conhecimento e se movimentar mais para fazer essa roda girar. E aí eu sempre digo uma coisa. Quando você tiver o seu primeiro resultado, não ache que aquele resultado é para você colocar no bolso ou para você, agora eu vou comer uma pizza. Tô dando um exemplo, né? Sim. Entenda que se você não pegar essa semente, como diz até os meus mentores aí, se você plantar um alface e ele nascer e você almoçar ele e não plantar de novo, no próximo almoço não tem alface. Não tem. Entendeu? É a colheita. Então, todo o resultado que você tem, separa, né? Quem é gestor consegue ajudar muito, o Wagner vai te ajudar muito nisso, né, Wagner? Então, assim, porque é o tal do capital de giro, que a gente já tá falando de empreendedorismo, que eu gosto pra caramba. E tem a questão também de você entender que eu prefiro estar à frente do meu problema, eu gerar minha dívida, eu prefiro gerar minhas dívidas do que esperar as que eu já tenho, bater e eu não ter resultado. Sim. É basicamente isso que eu tenho como premissa e eu tô testando isso. Porque quando eu comecei no primeiro, eu comecei no negativo. Peguei, falei, vou pegar esse até um... Porque não é um capital de giro, né? A gente tem até uma coisa aqui que não tem nada a ver com a empresa e você quer trazer para poder investir. Quando a gente fala de capital de giro, é aquela coisa mais... Herdeiro. 12 meses a quanto que o meu negócio... Papai deu R$100.000 para começar o negócio, eu comecei com 100 mil só. Não, eu peguei uma rescisão, isso aqui vai ser meu capital, mas nem todo mundo tem isso. Mas eu acho que o primeiro passo a se fazer, né, é separar
as despesas pessoais do seu negócio. Então, assim, isso já é o primeiro passo de você administrar o seu negócio. Sim. Se você não sabe ainda o que é uma gestão financeira, e vai buscando também custos para você ir se aperfeiçoando, porque se a sua gestão financeira está saudável, o seu negócio também ele Vai tem crescer. sustentabilidade. Né? Te dá uma paz, né? Tipo, eu posso dar o próximo passo que eu tenho aqui, alguma coisinha para me manter, né? Sim, e também, né, eu falo que às vezes também você precisa se endividar, deixar a água bater ali para poder falar, olha, eu vou ter que dar esse próximo passo e arriscar, Vai porque ser forçado, vai né? ser Vou ter forçado. que fazer dar certo. Então, assim, se você tem aquela dívida, você vai colocar na sua cabeça, eu tenho que fazer dar certo de qualquer jeito. Então, você vai correr atrás e vai valorizar cada passo que você der. E, assim, mantenha a constância. Hoje a gente também tem uma ferramenta que é o Instagram. Então, mantenha a constância todos os dias ali. Eu aprendi isso muito com o Douglas, que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, mas eu não sabia utilizar isso ao meu favor. Então, você não tem uma receita de bolo ali que vai te ensinar. Então, eu começo falando, eu começo gaguejando, assim como hoje, para mim, está sendo uma primeira experiência aqui no... Sim. Papo Z Podcast. Então, assim, é isso, gente. Utilize, comece, dê o seu primeiro passo. E aí você vai começando e dando esse primeiro passo e só vai seguindo, que ao longo do caminho você se aperfeiçoa. E vai clareando, né? E ninguém tá perfeito, né? Vai clareando, E a sua mensagem, Cris? Eu já dei várias mensagens aqui. Então tá bom. Eu quero agradecer a Leide, na verdade, né, Leide? É muito bom ver o seu crescimento, Eu lembro, eu não participei do seu começo, mas o Douglas, eu ouvia as reuniões ali. Então, assim, é muito bom quando a gente vê pessoas crescendo, pessoas evoluindo. Mais um passo de você estar aqui no podcast, daqui a pouco você já tá palestrando, daqui a pouco... Entendeu? Então, é muito bom quando, mesmo com medo, a gente vai mesmo, entendeu? Sim. Quem nunca passou por medo? Essa minha nova fase foi com muito medo de dar errado, muito medo de saber o que eu vou fazer, eu não sei, né? Porque você tava ali há muitos anos fazendo uma coisa, cuidando de outras coisas, e como que você faz, né, para contribuir? Mas calma, hoje eu falo para as pessoas, né, calma que tudo vai clarear. Sim. É isso, vive hoje e aí é uma coisa de cada vez. Então, é isso. Quero agradecer muito, Leide, por você ter aceitado o nosso convite. Você sabe que você está no nosso coração, que é a nossa esteticista e a nossa amiga, né? Então, a gente quer agradecer muito e a gente quer estar junto com você aí nesse momento novo seu, do Wagner. E aquilo que a gente puder contribuir, a gente está... Tamo junto, fala igual. Vamos nessa. Vamos nessa. Fechou? Fechou. Bom, se você tá aqui até o final, deixe seu like aí, deixe seu comentário. Se você tiver alguma história, alguma pessoa que você quer trazer aqui também pra gente trocar uma ideia, deixa aí nos comentários. E até o próximo episódio. Tamo junto. É nóis.